Olá, olá! No presente vídeo vou falar com vocês sobre uma teoria surgida na França no pós-Primeira Guerra Mundial e que foi adotada não nominalmente, mas pelas disposições do novo Código Civil, do Código Civil de 2002, que é a chamada teoria da imprevisão. Por meio dela, é possível requerer a revisão judicial de um contrato em que se configure uma onerosidade excessiva para uma das partes, por motivos imprevisíveis, extraordinários e supervenientes à assinatura do contrato, à data da contratação. Ela é aplicável aos contratos de trato sucessivo, de execução continuada ou diferida. Isso quer dizer que não é aplicável aos contratos de execução instantânea, por exemplo, o contrato de compra e venda, em que a tradição, a entrega da coisa, aconteça no momento do pagamento da mesma, no momento de seu pagamento. Essa teoria se deve à união de dois pressupostos contratuais. Um é o pacta sunt servanda, que basicamente quer dizer que o que é contratado deve ser cumprido obrigatoriamente, e da chamada cláusula rebus sic stantibus, que condiciona o cumprimento às condições iniciais da contratação, a manutenção das condições do momento em que a contratação é feita, do momento em que a obrigação foi assumida. Se alteradas as condições por fato superveniente, imprevisível e extraordinário, que foge ao controle das partes, e também verificada a onerosidade excessiva para uma das partes, os termos do contrato podem ser revistos judicialmente. Ou seja, a parte prejudicada pode provocar a tutela jurisdicional para que volte a ter equilíbrio essa relação contratual, tendo por base a manutenção do negócio jurídico, ou mesmo a resolução do negócio jurídico, o encerramento da obrigação, a rescisão do contrato. É necessário ainda que se trate de um contrato comutativo, com prestações proporcionais no momento da assinatura do contrato, em que as prestações sejam proporcionais no momento da celebração do contrato. No contrato de doação, por exemplo, não é cabível tal teoria, não é cabível a teoria da imprevisão, porque ele nasce já sem equilíbrio, ele já nasce oneroso para uma parte e gratuito para a outra. Oneroso para o doador e gratuito para o donatário, para a pessoa que recebe a coisa doada. Então, só cabe nos contratos comutativos em que há prestações proporcionais entre as partes, em que há o equilíbrio entre as prestações. Para exemplificar, vamos supor que eu assinei um contrato de locação de imóvel residencial, de um apartamento, em maio para me mudar em agosto. O valor do aluguel combinado foi de R$ 1.500 e eu também teria que pagar R$ 400 a título de cota condominial e R$ 200 mensais para o pagamento do IPTU, totalizando R$ 2.100 mensais. Só que em julho, extraordinariamente, de forma imprevisível e superveniente posterior à celebração do contrato, o valor da cota condominial passou a ser de R$ 600. Além disso, no mesmo mês, a prefeitura do município onde está localizado o imóvel, esse apartamento, fez o recálculo da metragem do apartamento e simplesmente dobrou o valor de IPTU. Ou seja, ao invés de pagar R$ 200 mensais para o IPTU, a título de IPTU, eu teria que pagar 400. Então, o contrato passou a ser de R$ 2.100, considerando o valor do aluguel, do condomínio e do IPTU, para R$ 2.500. Então, R$ 2.100 caberia no meu orçamento. Não me prejudicaria, eu conseguiria dar conta dessas prestações tranquilamente, só que R$ 2.500 não. R$ 2.500 está fora do meu orçamento. Então, eu conversei, por exemplo, com o locador, e não teve conversa. Ele simplesmente disse, se vira, pague, dá o seu jeito. Então eu decidi provocar o Poder Judiciário. Então é um caso de aplicação da teoria da imprevisão para a revisão do valor contratual, para a revisão do contrato. E nesse caso talvez não seja pertinente a revisão, a manutenção do negócio jurídico, porque certamente também prejudicaria a outra parte, o locador, pois o possível desconto seria sobre o valor do aluguel. Então para manter o equilíbrio, o aluguel teria que passar de 1.500 para 1.100. Nesse caso, por boa fé, eu pediria a resolução do contrato, a rescisão contratual, judicialmente, pois as parcelas não caberiam no meu orçamento e o desconto que poderia ser feito seria sobre o valor do aluguel e, de certa forma, prejudicaria o locador. Então, em resumo, este é um caso de aplicação da teoria da imprevisão. É um fato superveniente, veio depois, é posterior à celebração do contrato, imprevisível. Eu não poderia imaginar, nem o locador poderia imaginar que haveria esse recálculo da metragem do imóvel, onde a prefeitura passou a cobrar o dobro do valor do IPTU, e também não poderia imaginar, nenhuma das partes, que o valor da cota condominial também subiria de forma substancial. Então, falamos aqui sobre a teoria da imprevisão. Então, deixo mais dois exemplos para vocês, em que não é aplicável a teoria da imprevisão. Lembra que eu falei lá na primeira aula do curso sobre a plantação de cebola e tudo mais, da safra futura?
não é aplicável a teoria da imprevisão caso aconteça um ataque de pragas nessa safra futura. E quem decidiu isso foi o próprio STJ, no caso, em relação a uma safra de soja que foi acometida pela ferrugem asiática, que é uma praga que atinge a soja, e o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, entendeu, na ocasião, que não era cabível a teoria da imprevisão, pois não é um fato extraordinário, tampouco imprevisível. É um fato relativamente comum de acontecer nesse tipo de cultura, de soja. Também não é cabível a teoria da imprevisão no caso de inflação. A inflação por si só não enseja a aplicação da teoria da imprevisão. Então, espero que você tenha gostado desse nosso tópico contratual, dessa apresentação, dessa abordagem da teoria da imprevisão. E nós continuamos no nosso curso até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.